aqui para o Lucas, que está à minha esquerda, voluntariamente já está com o microfone. Olá, Lucas. Bom dia, gente. Lucas Codri. É um prazer estar aqui com o pessoal, o convite do Felipe, obrigado. Eu já fui autônomo e hoje sou empresário, então acho que tenho uma experiência legal para falar nessa transição, né, que muitos querem fazer. E hoje trabalho com gestão financeira e estratégica de empresas. Então, tento contribuir aí com vocês nesse quesito. Prazer. Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda, queria também agradecer aqui o convite do Felipe, que já vem de uma trajetória, né? Eu já acompanho de perto há algum tempo essa transformação que ele vem, né? Que vem acontecendo com ele, que ele quer levar para outras pessoas. Então, é muito legal estar aqui, poder contribuir também. Eu trabalho na parte de comunicação digital. Eu hoje coordeno os canais digitais, né, do Ministério das Comunicações e venho também já vendo toda a mudança que requer esse nicho específico, né, de educadores físicos e tal. Então, estou aqui para trazer insights e colaborar com todo mundo. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos, mas todo mundo me conhece como Cadu. Eu sou formado em Educação Física. Trabalhei sempre como autônomo, principalmente como personal trainer. Então, sempre tive essa questão do meio que empreendedor, né? Que você tem que ir buscar atrás do seu cliente e dar a sua aula, tudo ao mesmo tempo. Aí também trabalhei em alguns estúdios, e aí já fiquei nessa área por uns 8 anos. Aí quando entrou a pandemia, eu tive alguns problemas com a minha mãe, porque antes da pandemia eu saí de casa, comecei a morar com a minha noiva, e aí eu tive que largar. Eu tive 2 empresas, uma até com o Felipe, fui sócio dele. A outra eram outras sócias, a gente trabalhava na área de atividade física para terceira idade. E aí eu tive que me reinventar, e aí surgiu uma oportunidade, assim, depois daquele lockdown todo, eu tive que ficar em casa sem dar aula, e eu resolvi estudar alguma outra coisa, uma coisa nova, e aí fui atrás da área de experiência do usuário. Então, aí eu fiz um curso, me formei, digamos assim, né, como designer nessa área, e aí hoje eu estou meio que migrando para essa área de UX designer. E aí o Felipe, eu já até trabalhei com ele, ajudando nessa área e tal, e aí ele me fez esse convite para trazer esses insights, assim, do design, né, do UX design, e também acho que eu posso puxar também toda a minha bagagem da educação física para acrescentar mais ainda. Então é isso, minha trajetória aqui. Obrigado, Cadu. Seu Zé, só aproximar aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Zé Carlos Torquato. Eu, enfim, sou talvez o vovô da turma. Sou cliente da FM há muitos anos, acho que talvez uns 4, 5 anos, né? E eu sou empresário também, consultor organizacional. A Plano, uma empresa, está fazendo aí esse ano 18 anos. A gente atua no mercado de consultoria empresarial nas praças de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente vem desenvolvendo vários métodos de colaboração e tal. A gente troca algumas ideias com o Felipe a respeito desse tema. Eu acho que a parte de empreendedorismo, né, do profissional de educação física e, de uma maneira geral, dos jovens, né, essa faixa de profissionais que estão aí com 25, 30 anos, que, de alguma forma, por conta da questão da educação no país, por talvez um déficit de formação,
não os prepara para o mercado de trabalho de uma forma adequada. Eu acho que tem a inércia também de cada profissional na busca da sua formação. Eu acho que eu posso dar um pouco de olhar de trabalho colaborativo e de empreendedorismo para que essa turma possa se reinventar a cada dia e passar por essas turbulências desse mundo complexo que a gente vive, né? É isso aí. Obrigado. Valeu. Carol, João. A gente tem que ser claro. Ainda tem que ficar esse negócio com modernidade. Eu sou a Carol, eu sou formada também em educação física, sou formada em fisioterapia. Eu brinco que, na verdade, eu tenho um estúdio há 10 anos, mas que eu era professora há 10 anos, então não tinha muito essa... Para mim era uma vida fácil, não era tão difícil, eu não tinha que buscar clientes, eles sempre chegavam até mim e eu só dava aula. E aí, na verdade, quando começou a pandemia, e sim, eu tive que me ver ali como dona de uma empresa, sem saber agir nas outras áreas, o que eu sabia era dar aula. Então, é um período bem difícil, assim. Então, acho que foi perfeito, casou perfeito o convite do Felipe, né, para vir participar, para trocar ideias, trocar experiência, aprender um pouco mais. E, fora isso, a gente está com um projeto com pessoas que eu já trabalhei e que trabalho. A gente está montando um outro negócio, um centro de saúde. Então, acho que tem muito a aprender aqui. Oi, meu nome é João, né? Eu fui estagiário do Felipe, muitos anos. Me formei, fui estagiário do Cadu, fui estagiário da Carol também. Me formei, hoje trabalho com a Carolzinha, sou professor lá da Veritas. Estou buscando mais essa área da gestão dentro da educação física e entender um pouquinho mais, porque vou participar desse processo, dessa nova empresa, junto com a Carol. Estou tentando me encontrar cada vez mais dentro da educação física. Eu nunca quis ser educador físico, queria ser artista plástico. Passei na faculdade, entrei na UNB, não queria, fui fazendo, entrei na Veritas e aí conheci essas pessoas aqui. E aí eu falei, não, isso aqui é legal, posso fazer isso aqui para a vida. E hoje estou fazendo isso graças às pessoas que eu conheci na vida, dentro da Veritas, né? E é isso. Bom dia, meu nome é Renata, né? Bom dia, meu nome é Renata, né? Eu ainda estou cursando educação física, estou no meu 4º período, estou aprendendo bastante, né? E vim mais para adquirir conhecimento. Obrigado, Renata. Wênia, todo mundo se apresentou aqui, você pode se apresentar aí para a gente também? Você está com o microfone fechado, tá, Wênia? Não, tudo bem. Quando você abrir aí, você fala aqui com a gente, tá? Bom, gente, obrigado aí pela presença, tá? Então, eu acho que um pouco da fala de cada um deles veio para trazer um pouco dessa visão mesmo. Tranquilo, Wênia. Eu vou apresentar você, tá? A Wênia é de Goiânia, tá bom? A Wênia trabalha também na área de educação física, né? A gente se conheceu aí ao longo de algumas formações e hoje ela está desenvolvendo um trabalho super legal de forma online, voltado mais para um trabalho de flow, mix com dança e funcional. E acho que ela também está buscando aí sanar algumas dificuldades que a gente passou, que acho que são comuns a gente, né? Então, vou falar um pouquinho rapidamente do porquê que a gente organizou esse evento, né? Então, acho que é muito pelo que o José falou. Acho que é uma carência na nossa formação, não só na educação física como um todo, né? Uma falta de preparo em relação a como é que você lida com finanças, como é que você vai para o mercado, né? Como é que você vende. Né? Então, as pessoas te formam para trabalhar como autônomo, mas não dão nenhum recurso, salvo o técnico, para como é que você vai viver na vida como autônomo, né? Desde a parte de vendas, de marketing, de gestão, de administração. Então, quando eu saí da Veritas, trabalhei na Veritas, né, por bons anos, aí falei, bom, tá bom, agora eu vou... E lá cheguei a ser coordenador, lá cheguei a ajudar a desenvolver um processo de franquia, e aí, saindo de lá,
eu falei, bom, vou montar uma empresa, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Aí você abre o CNPJ e Felipe, agora eu sou o olha a CEO, mensagem, né? por favor, aqui tá muito barulho. Oi. Ah, Wênia, pode deixar, vou ler. Você pega ali, por favor. Montar a empresa é fácil. Não, Isso é tocar ela. exatamente. Que eu achei o máximo, né? Porque quando você abre uma empresa, abre o CNPJ, você vai lá e coloca, sou o CEO, né? Então, assim, o CEO de uma... E aí você já fica todo empoderado e tá tudo certo, tá? Vou ler aqui, ó, o N, ó, ela tá super feliz em participar, personal atua em Goiânia, está aqui para aprender com todos nós. A gente também com você, N, obrigado. Então, eu passei e passo ainda uma série de frustrações e até dificuldades em relação a esse processo, porque tecnicamente, graças a Deus, eu tive uma boa formação, mas em termos de gestão, de finanças, de administrativo, né, de vendas e marketing, então eu fui vendo o quanto é importante a gente construir essa base, independentemente de você abrir uma empresa, ser empreendedor, ser autônomo. Independentemente disso, é importante que você entenda sobre esse processo, né, sobre essas construções. E hoje eu vejo quanto há uma carência no mercado e uma não importância sobre isso, como se você começar, igual a Carol falou, né, vinham clientes para mim e beleza, é só trabalhar, mas como é que eu administro, né, como é que eu diferencio, né, as minhas rendas. Eu tive contato aqui com todo mundo que está aqui, por isso que eu chamei. O Cadu trabalhou comigo como UX agora na última formatação da empresa. A Fernanda sempre me ajudou muito. Olha, eu acho que não está tão legal a marca, essa colocação, esse posicionamento. O Lucas, eu trabalhei demais com ele também. A primeira pessoa que me falou, você não pode ter o mesmo, misturar o seu salário com o salário da empresa, não pode ter a mesma conta, né? Então, quantos de nós, né, talvez até hoje, muitas pessoas ainda façam isso como personal, a sua conta que você recebe todas as operações como personal é a mesma da sua conta pessoal, então você não sabe se está rentabilizando ou se não está. Então, o primeiro contato que eu tive com o Lucas foi o que mais me chamou a atenção na época, ele tinha me marcado assim. Então, eu vi quanto que era uma coisa simples e que é muito praticada, né, por nós, né, principalmente na área de educação física, que eu tenho mais conhecimento. E o José sempre me aconselhou bastante, né? No começo a gente começou fazendo aula, treinos, e aí, passando desse processo, o José já começou a me dar alguns toques mais precisos em relação a isso, né? E muitas das vezes das conversas com todos eles aqui eram conversas, para mim, de certo grau, desmotivadoras, porque eu falava, puta, não sei nada, velho, caraca, eu tô indo para um lado completamente oposto, o que eu tô fazendo? Estou completamente perdido, né? Com o Christian, a mesma coisa, quando eu converso com o Christian também, o Christian super me ajuda na parte de visão administrativa, de clientes também, de experiência, e quando você vai ouvir essas pessoas, aí você, puta, estou fazendo tudo errado. A primeira sensação que você tem é que eu estou fazendo tudo completamente errado, né? Claro que não, mas depois são posicionamentos que hoje, graças a esses feedbacks, a essas conversas, né? Seja um trabalho mais formal ou uma conversa, né? Uma troca de ideia, puderam trazer hoje para mim o que eu considero uma empresa que tem uma formatação hoje que comunica com o que eu acredito de valor. Eu sei que a minha mensagem hoje chega para os meus alunos, né? Entendo isso também pelo tempo que os alunos permanecem comigo também, permanecem com a empresa, e principalmente que essa conversa, esses outros pontos de vista de outras áreas são fundamentais para que a gente consiga se desenvolver dentro da área. Então, o José e o pessoal, daqui a pouco eu vou deixar eles falando um pouquinho melhor, mas hoje não existe uma equipe não interdisciplinar, né? Que tem um cara da comunicação, que tem um cara de gestão, tem um cara de TI. Então, eu acreditei muito nisso e vejo quanto que a empresa hoje conseguiu desenvolver diversas fontes de trabalho por essa união de ter pessoas de diversas áreas trabalhando, né? Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre isso. Então, eu vou trazer algumas temáticas, vou direcionar um pouco a pergunta para vocês, tá bom? Mas também sinto a vontade para trazer as ideias ou questionamentos, ou cortar um pouquinho as perguntas, ou contribuir com alguma outra coisa, tá bom? Eu vou aproveitar aqui um dos cases, né, que começou com uma história sobre estava uma empresa em ascensão, né, e essa empresa estava em crescimento, diversos tipos de programas implementados nessa empresa, tá?
E se quiser falar, tá, Carol? Não? Eu vou falar aqui, né? Não, se você se sentir confortável, né? Já está aqui, então tá bom. Que é a empresa da Carol que eu trabalhei, e acho que um dos grandes dilemas, né, dentro do case que a Carol trouxe, né, que é, e aí, né, veio a pandemia, eu tive que, era uma rede de sócios, ou seja, eram mais de uma pessoa gerenciando, passei a gerenciar sozinho esse negócio, e além disso, né, uma grande dúvida, começar ou não um novo projeto. Então, acho que um dos pontos que eu queria ouvir, principalmente aqui, inicialmente do José, onde é o marco que eu devo olhar em relação a essa empresa deu o que tinha que dar, eu preciso, o custo-benefício é melhor trocar, né? E talvez em termos de comunicação também, Fernando, será que quando é um bom rebrand, quando é que é uma troca de marca, quando é que vale a pena eu, né, desvincular esse processo, né? Será que vale a pena? Os clientes que eu já adquiri, né, o know-how que eu adquiri para uma nova marca, né, o que eu olho para isso, né? Então eu queria ouvir um pouquinho do José inicialmente, né, e da Fernanda em relação a isso, né? Como é que eu me organizo dentro desse processo, né, empresarial, sendo vários sócios, agora ficando sozinha, né? E quando é que eu talvez troco de negócio, encerro um negócio para abrir um outro, né? Que pontos que eu deveria olhar? Bom dia. Se eu entendi bem a sua pergunta, assim, você tinha uma empresa, e por conta da pandemia, você tinha alguns sócios, e por conta da pandemia, você ficou sozinha, é isso? Na verdade, esqueci que tem gente. Na verdade, eu tinha uma empresa com mais 2 sócios, e a gente, nessa empresa tinham vários programas. Então, tinha um programa para criança, estava abrindo um programa para idosos, um programa para adultos, enfim. E aí, com a pandemia, se abre e fecha das academias, essas coisas todas, 2 programas foram encerrados, que eram os maiores, que eram o de idosos e de crianças. E aí, os outros 2 sócios decidiram que não era aquilo que eles queriam, eles não queriam ficar nessa corda bamba de abre e fecha das academias na época da pandemia, então eles saíram, mas existiam clientes, né? Clientes da parte adulta, eles estavam lá, eles ainda estavam com a gente, né? Tinham confiado a gente nesses anos todos. E eu fiquei, como eu já dava aula, eu fiquei dando aula para eles, fiquei ali. E aí a minha dúvida como eu já tinha relatado antes, durante o período que esses 10 anos que a empresa existia, eu sempre fui professora. Então, a cara que a empresa, o rumo, né, que a empresa foi tomando, a cara do negócio, foi se desvinculando de mim, foi ficando mais a cara desses outros 2 sócios. E aí, quando eles saíram, eu me vi numa coisa do tipo, não tem mais a minha cara, mas também não posso deixar essas pessoas aqui. Não sei se recomeço, como o Felipe falou, fazendo um rebrand, voltando com a minha cara, ou se esqueço esses e falo, olha, agora o meu novo negócio é outra coisa, vai começar de tudo de novo. Então, não sei o que faço. Então, olha só, eu acho que a gente viveu algo inédito no mundo, de uma maneira geral. A pandemia não desafiou só você, nem só os empreendedores no Brasil, ela desafiou o mundo inteiro. Então, foram grandes marcas no mundo inteiro que vivenciaram um processo, ou talvez aceleraram um processo de transformação que já estava em curso. Não é que a gente, sofreu algo, sem dúvida, sofremos algo extremamente inesperado. Mas a pandemia acelerou um processo, o que eu chamo de crise de design, né? A gente estabeleceu determinados padrões, ou alguns patamares de previsibilidade. Esses patamares de previsibilidade, se vocês me permitem dizer, eles são ilusórios. Assim, eu tenho um emprego, aí então eu tenho segurança porque eu tenho esse emprego. Na verdade, você pode ser demitido a qualquer hora. A gente vive um país com diversas inseguranças jurídicas, enfim. E os modelos de negócio, de fato, eles são poucos trabalhados no Brasil.
As pessoas empreendem com cara e coragem, até porque a gente não tem uma estrutura de atendimento de pequenas e médias empresas, vocês todos relataram isso aqui. As consultorias só querem fazer consultorias para empresas grandes, eu sou uma delas, né? É muito difícil atender o pequeno, porque o pequeno dá o mesmo trabalho que o grande, mas o pequeno não tem uma capacidade de pagamento que o grande tem, então é natural que você atenda o grande. Então, assim, com todos esses fatores, assim, a notícia ruim é que você, de fato, fica desassistida em como você vai atender essas situações. E cada um de nós, talvez o lugar mais solitário que exista nesse cenário organizacional é do CEO, é o dono da empresa. Porque, de alguma forma, ele não tem com quem abrir o seu coração, porque se ele vai trocar essa ideia com empregados, o empregado já fica desesperado, porque acha que a empresa vai falir, e aí ele não pode abrir o jogo, ele às vezes não pode abrir o jogo com familiares, porque é outro tipo de desespero, às vezes ele não consegue abrir o jogo para ele mesmo, né? Talvez dentro de um contexto de insegurança psicológica, se eu falar para mim mesmo que o meu negócio está indo, enfim, está se desvencilhando, isso seja algo que me desmotive para, de alguma forma, continuar e dar o próximo passo. Com tudo isso, talvez a minha enfim, humilde contribuição, eu sou um cara muito adepto, eu costumo dizer assim, eu tenho 18 anos de empresa, é muito difícil você ter uma empresa que fique 18 anos no Brasil, né? Espero que eu fique mais 18. Eu costumo dizer que não é bom ganhar dinheiro sozinho. É sempre bom ter sócios. A minha experiência, eu tenho 4 sócios na minha empresa, e os meus sócios hoje são mais do que sócios, são amigos. Então, você poder ter alguém para poder trocar ideias, dividir ganhos, mas também dividir aflições, é muito importante. Pelo que eu entendi, você tinha um negócio que tinha 3 tipos de clientes, né? Os idosos, as crianças e os adultos. E a tua especialização era bem na área de adultos, né? E que os sócios, de alguma forma, saíram porque você perdeu algum tipo de escopo, né? As crianças e os idosos deixaram de ser atendidos nesse momento de pandemia. Talvez a saída desse pessoal talvez tenha sido uma saída precoce, considerando que, aí eu vou chamar o Carlos lá, né, o Cadu, compreender, né, dentro do modelo de design, a forma com que esses 2 públicos poderiam ser atendidos no contexto da pandemia, evitariam que esse público saísse da sua empresa, já que, de alguma forma, eles já estavam lá. Então, entender a jornada do usuário, compreender isso, era muito importante. O fato é que eles saíram, né? E que você está com um nicho específico, que é o que você atende. Enfim, eu acho que não tem uma resposta determinística para a sua situação, né? Mas desde a reinvenção da marca, desde de fazer paralelamente o que eu chamo de MVP, né? Um estudo desse negócio para ver se ele se sustenta, se ele tem uma base. Talvez isso também seja algo que às vezes a gente empreende sem, de fato, fazer uma espécie de um teste do modelo de negócio para ver se ele se sustenta, né? Então, refazer esse teste em cima daquilo que você está fazendo, talvez você tenha uma oferta poderosa, que são os clientes que você já teve de idosos e de crianças. Talvez conversar com com a sua rede, para saber se eu tenho pessoas que querem se engajar nesse projeto a partir de um MVP, a partir de um estudo novo, porque você tem cliente, você não tem quem atenda,
Então, é como assim, estou acenando aqui um dinheirinho para você que está desempregado, para se juntar a mim, para atender esse público que está carente, né? E seguir em frente. A vida de empresário no Brasil, enfim, obviamente eu nunca fui empresário fora do Brasil, mas eu imagino que seja bastante desafiador, né? Eu acho que talvez com 18 anos de empresa eu possa dizer. Insistir nisso é importante. Eu acho que eu tive, ao longo da minha vida, também trabalhei para grandes empresas, como empregado, e eu nunca me arrependi de empreender, né? Empreender é muito bom, mas se cercar de pessoas para que você possa compartilhar os prejuízos, mas compartilhar as riquezas que ainda estão disponíveis para isso. Eu acredito muito nessa pegada da colaboração. Então, acho que é isso aí. Você ir com toda a experiência dele, né? Muitos elementos importantes a serem considerados. E eu, assim, quando colocada essa situação para mim, a primeira coisa que eu penso e que eu falo muito as empresas que não se reinventam, elas morrem, porque todo esse processo de empreender é uma coisa muito fluida e muito viva, então as coisas vão mudando. E a pandemia está aí para esfregar isso na nossa cara, né? Algumas empresas morreram e outras despontaram. Então, assim, esse momento desafiador, que eu vejo que é uma angústia para muitas pessoas, ele acaba sendo um fator muito potente. Quando você pensa que, bom, eu já tenho um público que é consolidado, pensando no ponto de vista de marca, né? E a partir das suas dores, de não é mais, não tem muito a minha cara, né? Até do ponto de vista também de personalização, né? É uma coisa que você pode agregar. Então, eu acho que o ponto de vista não eu não sei se eu faço ou se eu não faço. É muito o que o Zé falou. É muito no teste, no MVP, implementar, testar, prototipar, implementar, voltar no reframe. Então, eu acho que é muito válido pensar que você já tem ativos ali e você precisa trabalhar com eles, né? No caso, eu entenderia que você precisaria de um foco. Não só um foco neles, mas entender o que eles precisam. Porque as marcas, hoje em dia, elas são todas desenvolvidas, e o Cadu que está aqui para não me deixar mentir, elas são todas desenvolvidas a partir da pessoa. A pessoa está no centro de tudo. Então, você tem que pensar nos seus clientes, né? O que eles querem, assim. Você já tem eles, você pode fazer um remarketing com eles, você pode trabalhar vários outros aspectos, melhorar pontos, inovar, testar e pesquisar e querer o feedback sempre desses seus clientes. Então, eu acho que quando você pensa, assim, são várias opções. Você pode tanto querer outros sócios, você pode querer outra marca, mas eu acho que é tudo muito... que é muito mais necessário que você tente, né? Que você teste. E eu acredito que as coisas precisam mudar. Então, eu diria que um feedback seria um primeiro passo, né? Para você entender como esses seus clientes estão se sentindo, né? Com o trabalho que está sendo desenvolvido, para que você possa agregar ainda mais valor partindo disso que agora você está sozinha, mas então você vai ou tocar sozinha mesmo e fazer do seu jeito, né? Apostando sempre na prospecção também de novos clientes, entender se é esse realmente o nicho que você vai seguir. Então, eu acho que essas coisas estruturais, elas são mais importantes, assim, para partir, né? Então, eu sou muito pró da mudança. Então, eu acho que as coisas precisam mesmo de uma nova cara, de uma nova cor, né? Então, assim, e as marcas são sobre isso. Então, eu acho que essa é a colaboração que eu traria para você. Também sempre apostando no digital, né? Nessa coisa de você conseguir contar a sua história e contar, e até mesmo falar da sua dor. Olha,
tá sendo difícil aqui, mas a gente segue firme e tal, e as pessoas vão ver o valor que isso tem e o impacto que isso tem na vida delas. Felipe, eu posso fazer um comentário rápido sobre isso? Claro, por favor. Claro. Como é que é o teu nome mesmo? Desculpa. Juliana, é isso? Carol, ó, eu sou péssimo com nomes, desculpa. Carol, eu também sugeriria o seguinte, a gente também costuma muito ficar focado muito naquela nossa área de atuação, né? Então, muitas vezes a gente não acha respostas porque a gente está querendo resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso não tem muito sentido. Então, uma sugestão que eu te dou também, para todos os profissionais, na verdade, é olhar outras áreas que têm alguma similaridade com a sua, para ver o que essas áreas estão fazendo. Essa certamente não é uma dor só sua, né? Muita gente viveu isso, passou por isso, e vocês devem encontrar alguma história por aí que possa, de alguma forma, ajudar, inspirar também. Eu acho que um exercício importante, e eu tinha anotado aqui algumas coisas para falar sobre isso depois, mas eu vou pegar esse gancho. A área da saúde ela é muito multidisciplinar. Eu acho que essa conexão que a gente faz com outras áreas também permite que você possa não necessariamente ter um sócio direto, mas você pode ter um sócio indireto, você pode ter parcerias, enfim, tem outras modalidades, outras formas de você expandir essa tua atuação, de você ganhar novos clientes. Daqui a pouco tem um paciente de uma nutricionista que está buscando um educador, então fazer uma parceria com um nutricionista, isso já acontece, isso não é nenhuma novidade, né? Mas mais do que essa parceria, você olhar o que acontece no mercado de saúde como um todo. Eu estou atuando agora também como consultor da área de saúde e eu tenho percebido ainda muita imaturidade profissional, no sentido de gestão. Acho que é isso que vocês já falaram aqui. Então, uma outra sugestão que eu te dou é essa, que você olhe outras coisas que estão acontecendo em outros setores similares da educação física, porque essa dor não é uma dor só sua. E talvez a gente já tenha aí no cenário nacional, até internacional, opções e novas formas de trabalho, que não necessariamente é uma sociedade formalizada, mas sim parceria. Só queria trazer essa reflexão sobre a palavra parceria. A gente tem novas formas de trabalho, a legislação trabalhista também mudou, permite coisas que antigamente não permitiam. Enfim, só para te fazer pensar um pouquinho sobre isso também. Obrigado, Cris. Claro. A Fernanda já puxou e o Torquato falou. Na área do design, quando eu comecei a ver, uma das primeiras coisas que me veio foi um erro que eu, principalmente na época que eu era empreendedor e tentava trazer produtos, soluções para os clientes, era sempre assim, o que eu acho que vai ser bom? Aí, no design, eu percebi que não é o que eu acho. Que nem ela falou, o cliente é o centro. Então, no design, você está sempre preocupado com o cliente. Eu não vou projetar algo que eu acho bonito, que eu acho interessante. É o que ele acha bonito, é o que ele acha interessante. Então, é legal você colocar o cliente no centro de todas as decisões que vocês vão tomar. O que eu vou fazer, o que eu vou comunicar nas redes sociais. É tudo pensando no cliente, porque é ele que vai consumir. Então, e não eu. Então, eu posso ter uma visão, ele tem outra. Então, se eu jogar a minha visão para ele não, às vezes não vai consumir, às vezes vai bater e ele vai consumir. Mas quando você pensa nele, aí já vai mais direto. Então, é mais fácil dele querer aquele produto ou serviço. Então, trazer sempre as decisões pensando, como eles falam, né? User-centered vision, né? Visão centrada no usuário ou no cliente. Então, sempre tenta tomar todas as suas decisões pensando nele. O que vai agradar a ele, o que ele precisa. Então, no design, a gente sempre começa com a pesquisa. Então, eu sempre vou buscar o que as pessoas precisam. Vamos supor, às vezes você vai determinar seu nicho. São adultos. O que esses adultos precisam? Então, você vai lá, você vai
fazer pesquisa, você vai entrevistar as pessoas, quais são? A gente tem que identificar os problemas delas, as necessidades e os desejos. Geralmente são as principais coisas que a gente quer buscar, porque é o que eles vão buscar no seu produto para atender. Ou é para resolver um problema, ou para atender um desejo dessa pessoa. Geralmente são os dois principais fatores motivacionais para uma compra. Então, sempre pensar nele, o que ele está querendo, qual é o problema dele. Então, é mais ou menos isso que eu queria acrescentar na questão de usuário centrado. Trazendo uma visão um pouquinho mais financeira, né? Que é a minha especialidade, né? Acho assim, que se você... E aí também de carreira solo, aí, ao contrário do Zé, eu sou empresário sem sócios, né? Acho que você não precisa de um sócio para atuar. Você pode contratar, desde que seu serviço tenha margem, né? Então, se você tem margem de lucro dentro desse serviço, busque um profissional de qualidade para atender seu cliente. Um outro ponto importante é que a gente gasta muito para ter um cliente. E se você já tem ele, é uma puta vantagem, entendeu? Eu não largaria esses clientes, eu buscaria um profissional de qualidade para atendê-los. Até abrindo um dado da minha própria empresa, a gente gasta hoje 2.800 por cliente para trazer um novo cliente. Então, assim, é uma coisa bem, assim, alta. Então, você tem que valorizar quem já é seu cliente e até tentar vender mais para ele, tentar desenvolver produtos e serviços que ele consuma mais, né, de você. Então, indiquei um pouquinho financeira da coisa. Eu tenho até vou puxar um pouco as perguntas aqui a partir do que eles falaram, tá? Eu já acho que já tive esse papo com eles. Uma coisa que o Zé falou em relação a essa ideia de ter outras pessoas para dividirem essas dores e essas angústias, né? Então, eu tenho a experiência de que eu tive sócios e também tive a experiência hoje de atuar de forma sem nenhum, né? E ainda assim, com as dificuldades, eu fico me perguntando, Zé, se a gente não pode fazer sociedade para parte dessa empresa, se não seria interessante, ao invés de ser sócio para um todo, eu ter sociedade em parte dessa empresa, ou seja, para o programa Kids, eu tenho uma sociedade com você, né? Para o programa X, eu tenho outra sociedade, e o centro, porque aí você tem essa divisão das angústias e das tarefas e assim, do engajamento em parte e da empresa e não no todo, porque talvez um desses pontos chaves que você talvez sentiu que é a falta de identificação com o que você acredita, com o que você trabalha, né, permaneça, né, e os outros pilares são complementares. Então, assim, é como se tivesse você aqui, eu tenho 2 pontos, né, acessórios, eu tenho sócios nesses 2 pontos, né, então talvez seria uma opção? Assim como o Christian falou lá em São Paulo, né, estando em São Paulo, eu acho que você está corretíssimo, Felipe. Assim, a gente pode desenvolver parcerias. Eu acho que a gente está vivendo um momento também que é importante. Assim, o dinheiro, ele, em tese, ele está escasso, né? Acho que o poder aquisitivo, de uma maneira geral, da população, ele caiu bastante por conta da pandemia. Mas eu queria ressaltar 2 pontos. O primeiro ponto é que eu esqueci seu nome? O Lucas falou uma coisa muito importante. O custo de aquisição de um cliente novo é altíssimo em relação ao cliente que você já tem. E aquele cliente, ele era seu cliente, ele tinha uma necessidade. Será que essa necessidade foi suprida e acabou por conta da pandemia? Ou ela permanece, mas por conta de um déficit na experiência do usuário, ele resolveu desistir, porque eventualmente você não tinha aquela oferta, como o Cadu colocou, né? Eu não escutei exatamente o grito do cara lá, socorro, eu preciso. O idoso permanece com a necessidade, a criança permanece com a necessidade. Só que o meio ao qual eu dialogo com ele não está adequado. E aí ele falou, cara, eu não consigo mais perceber valor nessa relação que eu tenho com a tua empresa. Então, ter essa escuta é fundamental. A necessidade do cliente existe. O cliente antigo é um cliente valoroso que eu preciso reinventar modelos para continuar a minha relação com ele. Desenvolvimento de parcerias, como o Christian falou, é fundamental.
E talvez seja uma solução, né? Modelos ganha-ganha, né? Olha, o modelo de escambo, né? Vamos fazer trocas aqui. O que o Felipe trouxe de desenvolver sociedades em produtos e não na empresa também é uma grande alternativa. Felipe, esse modelo de desenvolvimento de parcerias em nichos, né, em produtos, é muito legal para você testar a relação, até onde eu vou, até onde ela rentabiliza, né? Mas, por outro lado, a troca de especialidades e de ganhos também é muito legal, porque assim, olha, eu já estou trabalhando com você nesse nicho há tal tempo, agora eu vou dar uma fatia do que eu ganho para você e você me dá uma fatia do que você ganha para mim. Entende? Daqueles nichos. Então, nos meus, isso equilibra picos e vales na relação de produtos e serviços que a empresa presta. Num determinado momento, aquele teu produto, que não é o meu, que favorece o seu ganho, né, que é maior do que o meu, cobre o meu momento de vale, em que aquele meu produto, de alguma forma, está num processo de transformação, ele está em declínio, não está me favorecendo tal ganho, mas a gente pode estabelecer algum tipo de distribuição equânime que, de alguma forma, equilibre para todos os sócios algum tipo de patamar de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, são diversos insights extremamente ricos, né, de todos aqui, do Christian, para que você possa, de alguma forma, alavancar seu negócio. Obrigado. Obrigado, Zé. Eu vou cutucar um pouquinho a Fernanda aqui também, daqui a pouco o Cris, todo mundo um pouco, porque eu sempre pensei em vários momentos dessas trocas de sociedade, se não seria interessante eu trazer uma nova marca, trazer uma nova identificação. Poxa, o meu modelo de negócio está mudando tanto, será que não é interessante eu mudar a minha marca? Será que não é interessante fazer um rebrand, né? E como é que eu olho isso para o cliente? Porque será que ele não vai tirar uma identificação que ele já tinha? Então, assim, hoje a gente sabe que a identificação das pessoas é muito maior com pessoas do que com marcas. Então, as pessoas hoje, do que comparado antigamente, né, elas estão muito mais identificadas e confiando mais em pessoas do que confiando em marcas. Então, eu fico pensando, quais são, assim, como é que eu olho para essa situação? Por exemplo, hoje ela estava no escopo que não era tão interessante. E será que os clientes, se ela mudar a marca, né, nessa reformulação do negócio dela, vão perder a identificação com o que era, com os 10 anos da empresa? Então, isso depende muito. Mas, assim, o que eu penso sobre isso é muito no sentido do quão próxima você está dos seus clientes, para você saber, de fato, o que eles vão pensar sobre essa troca. Se você está muito perto dos seus clientes, essa troca de marca, enfim, do próprio escopo também, da natureza do seu trabalho, vai ser uma coisa muito natural e eles vão estar à vontade com essa troca. O importante é sempre, como eu disse, ter este feedback e entender se essa marca está de acordo com ainda os valores que você tinha, né? Com a qualidade do trabalho que você desenvolve com os seus clientes e também com isso que eu falei antes, né, sobre você agregar. Então, eles têm que sentir confiantes, né, porque a confiança no trabalho é, no final, a coisa que mais importa, né, muito mais do que o rosto da sua marca, muito mais do que outros aspectos. E assim, é uma coisa muito que é um processo, né? Então, assim, você geralmente não muda a marca de um dia para o outro e fala, é assim que vai ser, né? Porque você precisa, de fato, desse vínculo forte com seus clientes, de mostrar para eles, até numa transição, se for o caso, de mostrar, olha, a cara é nova, mas o trabalho e a excelência no trabalho permanece. Então, esses aspectos são muito importantes de serem trabalhados, de você dar essa confiança, né, do seu trabalho, mostrando que
por mais que tudo isso mude, os valores, né, a sua meta global de fazer esse impacto, de promover saúde, de promover vida para essas pessoas, ainda é a mesma. Então, assim, esse lance, né, da conexão com pessoas é muito importante, porque no final é isso, né? Você está se conectando com pessoas, você está ajudando essas pessoas. Então, muito mais do que a própria marca, você estar junto, né? E as pessoas confiarem no seu trabalho, que é o mais importante. Então, todo no processo de rebranding é isso que você tem que entender, né? Se esse laço está bem estreitado para você conseguir fazer esse movimento, se for o caso. Tem alguma dúvida, Carol? Isso. Ficam realmente muitas coisas para pensar, né? Ficam muitas coisas para pensar mesmo, né? Que era o que eu já tinha colocado lá quando eu preenchi a ficha, assim. Porque você fica pensando, bom, várias pessoas também adultos saíram, né, ao longo dos anos, pensando aquelas pessoas ainda reconhecem a marca, porque, né, existiam muitos profissionais trabalhando ali dentro, e não necessariamente eu estava em contato com todas as pessoas. E como eu falei, eu não me colocava na gestão do negócio, eu me colocava como professor. Então, eu conhecia bem de perto os meus alunos, mas existem alunos que eram de outras pessoas, e aqueles eu tinha um contato de oi, tudo bem, mas não tinha um contato mais próximo, né? E aí agora lá eu ainda estou com os meus alunos, mas eu estou com alunos que ficaram de outras pessoas, e aí é uma aproximação deles agora, né? Então, um tempo desses, umas alunas mais próximas, eu fiz umas perguntas do que elas achavam, como elas estavam se sentindo, se elas achavam que precisavam mudar, mas eu vejo que as pessoas também têm um pouco de insegurança de falar. As mais próximas falam, mas, por exemplo, como eu não tinha muita proximidade com algumas outras, elas falam, tá tudo bem, não tem que melhorar nada. Mas sempre tem, né, alguma coisa para melhorar, mas as pessoas não se sentem bem, tão confortáveis. Até fiz um questionário bem rapidinho, né, para elas preencherem também, às vezes elas não querem falar ao vivo, mas também era a mesma coisa, tipo, tá tudo bem, não precisa melhorar nada, mas, então, é uma coisa de tentar descobrir mesmo, no dia a dia, no conversando, o que eles querem, não querem. Então, é um processo, igual você falou, é uma construção um pouco longa. Claro que não seria um processo de, tipo, mudei, agora a gente tem outro nome, a gente tem outra cara. Então, eu estou entendendo que é um processo um pouco mais devagar. E aí, ao longo do tempo, pode ser que volte a ter a minha cara, que já tinha, né? Era a minha cara quando abriu, quando montou. Ou não, ou ao longo do processo eu descubro em conjunto com eles que tem outro nome, tem outra cara, tem outro... um processo mesmo, acho que só dá para descobrir caminhando. Igual você falou, testando, enfim. Tem que explorar, não tem jeito. E eu acho que também é válido pensar em novas formas de explorar também, sabe? Não só você fazer o formulário, mas como eu posso conseguir esse feedback de outras formas também. É muito válido pensar. Tem uma tendência que não é tão nova assim, isso já existe, que é outsourcing de escritórios, né? Então, tem muitas empresas de contabilidade que estão ofertando um serviço de gestão empresarial para PMS. Então, você é um profissional liberal, o cara é um dentista, ou um profissional de educação física, ou qualquer coisa, você tem o seu core business, que é fazer a área de produtos da sua empresa. Isso é seu, né? Isso você vai executar. Mas todas as outras atividades de finanças, recursos humanos, às vezes atendimento ao cliente, marcação de consulta e tal, isso é feito por um escritório à parte, que, claro, se você tiver margem, você contrata, só que isso é um preço relativamente barato, porque esse escritório de contabilidade passa a ser o business dele. Então, ele tem lá 50 pequenas empresas que ele tem uma estrutura que ele monta, é um cara de RH, um cara de relacionamento com o cliente, de atendimento, isso, aquilo, outro, que compartilha, né, isso com diversas empresinhas. Isso é muito útil, né, para você não ter que internalizar uma estrutura e colocar na sua estrutura de custos algo que, de alguma forma, você não vai fazer todo o uso
e gerar um peso de custo fixo na sua operação, entendeu? Inicialmente é bem legal, a gente até tem o próprio da gestão financeira, a gente faz, mas de fato, assim, você tem um trade-off nesse caso, né? Primeiro, você tem que ter um processo que vai ser definido na maioria das empresas junto com ela, tem que ter muito bem definido. Uma troca, que eu vou falar assim, que você vai trocar por um serviço externando isso, terceirizando isso, e você vai ter ganhos e perdas nessa troca, né? Então, assim, o ganho, assim, é que você vai ter um processo muito bem definido de como vai funcionar, por exemplo, a gestão financeira. E a perda é que você vai ter algo externo à sua empresa, que você não vai vivenciar isso ali no dia a dia, não vai ter tanta proximidade. É um processo que é executado como uma fábrica. Daqui até ali, te entrego isso e tudo bem, esse é o contrato que a gente assinou. Então, assim, tem essa troca, esse trade-off. Eu não sei hoje, eu não tenho uma referência de tamanho da sua empresa, mas a gente atua nesse modelo só para empresas menores. Porque para empresas maiores, a gente prefere o modelo de montar o processo e a gestão dentro da sua empresa, treinar as pessoas lá dentro, porque você vai ter uma possibilidade, uma capacidade de ter informações ali, inovações, mudanças, tudo ali dentro mais fácil, né? Mas é uma boa sugestão ali do José, e que você pode terceirizar essa parte se você não tiver habilidade ou não preferir não contratar pessoas próprias para fazer gestão financeira, gestão de, enfim, X coisas, né? Acho legal. Eu compartilhei aí no chat não sei se vocês seguem esse grupo, Tá aqui no chat. Você quer que a gente abra? Pode ser, não precisa abrir, na verdade, eu só coloquei aqui porque é para dar uma sugestão. Eu acompanho essa conta no Instagram, se chama O Futuro das Coisas. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Ele é um site de tendências, né? Um espaço de tendências. Ele fala de vários assuntos. Como a gente estava falando aqui de rebranding, eu lembrei que eu tinha lido algo sobre isso, falando muito do rebranding do Facebook, né? Que mudou de nome, o grupo, né? Que agora é Meta, falando do metaverso. Claro que aqui a gente está falando de algo muito maior, né? De uma empresa que é global, mundial, enfim. Mas o conceito por trás do rebranding é o mesmo. Fala muito de posicionamento, enfim. Então, como é um assunto que dá aí pano para horas e horas de conversa, e é complexo, né? É um assunto complexo, eu coloquei aqui no chat para a Carol, para ela poder olhar depois com calma, e para todo mundo olhar também, se quiser. E uma sugestão aí para todo mundo que queira acompanhar. Tem vários tipos de tendência. Toda semana eles mostram relatórios de grandes consultorias, de tendências de várias áreas, inclusive da área da saúde. É só uma sugestão mesmo. Muitas vezes a tendência ela tem esse objetivo, né, de uma inspiração, de onde a gente pode chegar, e muitas vezes ela não se concretiza quando a empresa é muito pequena. Mas é numa empresa pequena que a gente vai depois, né, crescendo também. Então, é só uma sugestão e esse gancho aí com esse tema de rebranding, que é, sim, um tema super importante. Eu falei isso, inclusive, com o Felipe há um tempo atrás. O profissional de educação física, enfim, profissional de saúde, o próprio nome é uma marca, né? Muitas vezes a gente tem aí vários profissionais que são super conhecidos no Instagram, que são profissionais de educação física, que acabaram se tornando super conhecidos e não tem uma marca corporativa. A marca é o próprio nome da pessoa. E o quão importante isso é e como isso pode ser desenvolvido. Então, não necessariamente você precisa ter uma marca institucional. Às vezes, o seu nome vai se tornar a marca principal, porque você tem muito mais credibilidade do que a própria empresa. Isso pode e vai acontecer. Ou isso pode ser construído ao longo do tempo. Então, fica aí uma sugestão de leitura. E para todo mundo que está aí também, alguém que vocês podem acompanhar no Instagram, né? Um grupo que é super bacana, que tem vários insights legais. Obrigado, Cris. Já aproveitando aqui o gancho que ele falou, né? E realmente tem um ponto que eu vejo, porque eu sempre tive um dilema aqui, né? O Fernando, então, me acompanha muito. Nossa, o nome da minha empresa é meu nome, né? Mas eu queria botar outro nome, não, pelo amor de Deus. Por quê? Eu não queria atrelar a empresa necessariamente a mim, né? Somente a mim. Assim, passar a ideia de que tem muitas outras pessoas que também estão aqui, que são tão importantes quanto eu, né?
E isso foi acontecendo e eu parei com essa história porque eu me convenci, assim, aceitei a ideia de que realmente é o meu nome e a gente tem eu li uma coisa super interessante, porque quando a gente tem uma empresa, as pessoas confiem mais, eu li bem assim, o livro falava assim, confie mais numa empresa que leva o nome do dono, porque é o maior aquisitivo que a gente tem na nossa vida, é o nosso nome, né? Então, as pessoas vão falar do seu nome, então você está colocando tudo o seu em risco, né? Quando é uma marca, Nestlé, sei lá, alguma coisa assim, tem sócios, tem pessoas. Agora é a marca Carol Moura, é você. Então, se der alguma merda, vão associar a Carol, né? Então, assim, o risco é muito maior. Então, significa que você provavelmente está se envolvendo, e acho que passa um pouco essa ideia de entrega, né? Você está se doando muito ali em relação àquele processo. E eu vivi isso na pele, hoje super sou convencido disso, está tudo bem. De levar o meu nome, né? Então não quero mais mudar, mas é uma questão mesmo de fala, etc. Enfim, uma outra conversa. Mas aproveitando um pouquinho esse gancho que o Lucas e o Zé falaram, eu, por exemplo, passei por isso, né? Então eu quis trazer uma época, eu tinha um escopo absurdo de recursos humanos, um valor altíssimo, né? Então eu tinha o Cadu, UX, aí de marketing, aí tinha, sei lá, tem a contabilidade, tinha uma série de coisas que, bom, é para uma empresa que ganha muito ao longo do ano, né? Então, assim, uma empresa grande, não é para uma pequena empresa, né? E eu fui enxergando, né? Então será que o Cadu não pode trabalhar só num projeto? Eu faço um planejamento dentro do meu ano, do meu financeiro, para fazer uma experiência do usuário, que é um projeto, eu não estou alocando o UX como um custo fixo, né? Não estou colocando ele como um custo da minha empresa, é para um projeto, tem um objetivo final, né? Então a contabilidade, igual falou, vou fazer uma parceria com uma empresa de contabilidade que já emite nota fiscal para mim, já faz os balanços de fluxo de caixa. Eu vi uma coisa muito comum nas empresas de contabilidade, que eles agora fazem um certificado digital, que antes era outra empresa. Então, o que eu pensei? Cara, essas empresas que fazem certificado digital já pensaram, o contador precisa disso. Então, eu vou pagar ele vai ganhar um percentual em cima disso, e ele mesmo vai fazer isso para mim. Eu não tenho que ter mais posto de certificado digital, né? Foi meio contrário. A gente emite lá e a gente que falou assim, cara, é tão fácil e simples de aprender a emitir certificado digital hoje em dia, que a gente fala assim, a gente não precisa mais da empresa de certificado digital. Então, vocês emitem? A gente emite. A gente fez um curso, instalou os softwares necessários, se registrou lá nos órgãos necessários, a gente emite. Pois é. Um pouco ao contrário, a gente tirou as empresas de certificado. Que não precisava fazer, né? Que é um valor, e é um valor que vocês recebem. Sim. Que é o valor que a gente paga, tem um custo para vocês. Né? Então, pronto. Né? Então, é uma coisa, acho que de que olhar esses processos, né? O que realmente eu posso trazer alguém é a coisa que eu posso agregar, né? Dentro desse processo de pagamento, enfim, etc. Eu acho que e um ponto, acho que central, talvez é uma coisa que eu vi o Lucas falar, o José sempre falou também, para mim também, é um pouco sobre aonde você quer chegar com a sua empresa, né? O que você quer, né? Qual que é um objetivo mais específico, né? O que você está buscando com isso? Porque mesmo para poder pensar se vai ou não, ok, teve um poder de aquisição para ter esse cliente, né, idoso, etc. Mas será que eu não posso vender esses clientes para alguém, fazer intermediação, né, para uma empresa que já faça isso, né, outro percentual, igual o José falou, que eu mesmo não quero trabalhar com idoso, né? Eu tinha muito, quando a gente iniciou o projeto na empresa, quero trabalhar em tudo na saúde, nutrição, mental, fazer tudo, de tudo, né, e ser bom em tudo. E aí, eu falei, cara, não dá, eu preciso direcionar, preciso ter um foco, né? Quando eu fiz a experiência do usuário com o Cadu, né? E aí foi um insight que a gente teve, cara, o que as pessoas realmente me procuram? Para fazer exercícios físicos personalizados, de forma segura, né? Ter constância na atividade física. Elas não me procuram para meditar, elas não me procuram para nutrição. No processo, acaba acontecendo, ao longo do processo, não, é importante você fazer uma consulta nutricional. Então, tá bom, eu não preciso pagar um nutricionista mensal. Eu tenho um nutricionista que eu encaminho, né? E aí um percentual é da empresa. Pronto, porque fez um encaminhamento, né? Igual com meditação. Então, eu levo alguns alunos para fazer curso de meditação e eu auxilio eles nesse processo. Então, eu não preciso ter todos esses serviços, né? Isso não significa que eu não tenho uma visão sistêmica da saúde, mas ao mesmo tempo eu não preciso perder, porque se despende muita energia, né? Pô, acho que o Zé quer falar sobre isso aí, vai lá, Zé. Não, eu estou até preocupado agora, porque eu estou com 58 anos, daqui a 2 anos eu vou virar idoso,
Então, só tenho mais 2 anos de relação com o FM, né? Porque ele falou que não vai atender mais idosos. Eu vou começar a trabalhar com você, que está mais interessada com os idosos, né? Bom, mas eu acho que na ideia central são algumas premissas que eu sempre ouço eles falando de alguma maneira mais direta ou indireta, né? O que que você quer, para que você quer, como é que você quer fazer e por que você vai fazer isso. Então, algumas perguntas que acabam sempre me esclarecendo um pouco, né? Do tipo, eu preciso mudar a marca. Por quê? Realmente preciso? O que que isso vai impactar na minha, né? Qual que é a necessidade final disso, né? Sou eu que estou achando que preciso ou o meu cliente me falou? Porque eu já fiz essas pesquisas de feedback com os clientes que eu fiquei, nossa, preciso fazer alguma coisa, gente, acho que eles estão satisfeitos. Cara, não, tá tudo bem, cara. Tá ótimo, não precisa mudar nada, tá ótimo. Não, mas eu queria, não, tá bom, cara. Então, assim, a gente fica às vezes querendo aumentar o custo com o cliente, ele não precisa, sabe? Então, porque ele já está sendo atendido na necessidade dele, que é diferente de você criar um espaço, eu acho, claro, de ouvidoria do cliente, né, e de acompanhamento do percurso dele, que eu acho que é um ponto mais falho na educação física. Você não sabe como é que o cara chega e como o cara sai. O cara já chega fazendo aula, e ele fica fazendo aula de eterno, e ele não tem nenhuma métrica, não tem nenhum tipo de acompanhamento da evolução, de feedback, que seja foto, que seja relato, mas não tem, né? E aí você realmente está perdendo a experiência do usuário ao longo do seu processo, né? Não necessariamente é acrescentar serviços, né? Eu penso um pouco nesse sentido. Maior medida de satisfação é retenção do cliente. Se ele está com você, continua te pagando, ele está satisfeito. Está satisfeito, assim, minha visão, eu sei que a galera adora um formulário, um NPS, eu fiz por muitos anos, hoje eu nem faço mais na minha empresa, eu acho que a maior medida é retenção. Novo projeto, ele topou fazer, cara, tá feliz, tá empolgado com você, tá querendo ficar ali, né? Eu tenho essa visão. Pois é, mas eu queria aproveitar esse ponto aí do... Fala aí, Cris. Eu esqueço o nome de todo mundo, tá? Sou uma pessoa problemática. Como? Lucas. Defenda o NPS. Não, eu não vou nem defender o NPS, não. Eu, inclusive, eu acho o NPS muito vago, né? Ele tem um potencial interessante porque é uma métrica padronizada, então todo mundo usando a mesma métrica, eu consigo comparar. Acho que esse é o grande objetivo do NPS. Senão cada um usa uma pergunta diferente, eu não consigo comparar. O NPS é uma pergunta só. Você recomendaria este serviço de 1 a 10, né? E ponto, é isso. Não tem outras coisas que se perguntam. Diferente de satisfação, que eu posso avaliar várias coisas, né? Mas eu já trabalhei na Oi, né? Então, na Telecom, então vocês imaginam como é complexo trabalhar em telecom, é uma área super complicada. E a gente usava o que eles chamam lá de churn, que é quando o usuário continua ou não, enfim, tem um nome específico, né? É quando ele sai da operadora. Quando veio a portabilidade, isso acabou gerando um churn bizarro, né? E as operadoras ficaram loucas com tudo isso que aconteceu. Mas eu também trabalho com educação. E o que eu vejo aqui o que o profissional de educação física faz, seja bacharel, seja professor? Ele dá uma aula. Eu faço aulas com o Felipe, com o time dele. Um indicador que eu acho que é super importante, claro que a retenção é importante, mas quantas pessoas pagam as atividades e não fazem? Né? Do ponto de vista de negócio, eu concordo totalmente com você. O cara está pagando, para mim está tudo certo. Mas se ele está pagando, pagou 3 meses e não está indo na aula, há uma grande tendência de que ele me deixe no futuro. Então, a retenção é importante. A retenção é importante, mas junto com ela a gente tem que ter uma outra variável de acompanhamento, que não necessariamente é o NPS, eu concordo com você, mas o quão engajado esse aluno está. É a mesma coisa, eu tenho no Instagram pessoas com 15 milhões de seguidores, mas o engajamento é super baixo. Ninguém entra nessa conta, ninguém olha, ninguém acompanha. E aí tem uma métrica lá específica de avaliação de Instagram. Mas trazendo para a realidade do dia a dia, eu vira e mexe, eu fico dando pitaco aí na gestão do Felipe, eu fico falando, eu recebo todo mês lá diz ali qual foi meu esforço médio, tá? É um relatório bacana. Aí eu disse assim, por que a gente não faz um relatório de acompanhamento? O que é importante para um aluno é ver o meu crescimento. Eu vejo o meu crescimento no meu corpo, eu vejo o resultado na minha condição física, o quanto eu melhorei em vários aspectos.
Mas se a gente tivesse um resultado, um outro tipo de indicador, isso ajuda na retenção. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado no meu trabalho. Se eu estou pagando matrícula e não vejo resultado do que está acontecendo comigo, em algum momento eu vou desistir. Isso acontece aqui, isso acontece na educação formal, né? Nas universidades, a gente acompanha a aprendizagem dos alunos. Eu até estava dando uma lida, eu faço parte de um grupo de pesquisa, de estudo, na verdade, não é formal, sobre aprendizagem. E o quanto essa lógica de aprendizagem se aplica aqui. Porque uma coisa é a aprendizagem cognitiva, é a aprendizagem do conhecimento que a gente vai ter. O corpo também aprende. Quantas memórias o nosso corpo tem? Quantas memórias são reativadas numa aula de educação física? Então, numa aula de personal training, seja lá o que for. Eu só queria acrescentar no que você falou, que eu concordo totalmente, do ponto de vista de negócio, retenção é fundamental. Mas se eu não tivesse outro indicador do ladinho ali acompanhando, vamos supor que hoje eu tenha lá todo mundo, mas daqui ninguém mais está indo na aula. Cara, há uma tendência também natural de evasão. E essa evasão também está vinculada ao meu engajamento com aquela aula. Então, como que esse aluno aprende? Como que esse aluno... o que ele está gostando, o que ele não está. São coisas que às vezes são bobinhas, né, digamos assim. A gente pode achar que é uma coisa muito simplória, mas que quando eu olho para o lado, assim, né, e vejo pessoas que eu conheço, e todo mundo fala assim, como é que está a faculdade? Tá, a faculdade não, desculpa. Como é que está a academia? Tá lá, eu estou pagando, o meu professor está feliz, mas eu não estou indo. Então, assim, até que ponto a gente considera isso, de fato, algo positivo, né? Porque se eu não estou tendo esse engajamento do aluno, eu também, como profissional, preciso me questionar. Será que o problema sou eu? Será que o cara que... Enfim, tem uma questão aí mais complexa, mas que é só uma complementação ao que você falou. Fantástico, cara. Assim, até me interrompa se a gente estiver falando demais sobre um outro assunto aí, mas a retenção, como que a gente definiu como uma das principais métricas dentro da minha empresa? Porque a gente debateu a satisfação do cliente e viu que tudo que a gente fizesse teria impacto na retenção. E aí a gente definiu a principal métrica como retenção. Um exemplo, a gente vende sistemas de dashboard online para acompanhamento da gestão. Esse dashboard, a gente tinha uma preocupação muito grande do cara cancelar. Por quê? Porque ele não usava. E a gente determinou várias ações para fazer ele aumentar o engajamento, como uma reunião de 2 em 2 meses, perguntando para ele, o que você enxerga aqui? Quais os principais números que te atendem? Quais não te atendem? Vamos tirar do dashboard. Muda isso aqui. Então, se tornou algo para a gente criar ações de engajamento e de satisfação do cliente e a métrica principal sendo a retenção, né? E tudo que você falou aumenta a retenção. Se eu me preocupo com o meu cliente, se eu dou uma métrica, que é uma parada que eu acho fantástica aqui do Felipe, que é metrificar, quantificar os resultados, aqueles gráficozinhos, pentagrama ali, né, tudo. Cara, aquilo ali motiva o engajamento, aumenta a retenção. Então, tipo, isso daí é bem legal e se complementa. Eu vou aproveitar que a gente está num cronograma. Eu vou só fazer uma pausa para falar de algumas tendências. O Cris também tinha me encaminhado. Eu vou encaminhar para vocês depois alguns arquivos para vocês irem acompanhando, tá? Sobre tendências fitness, sobre como é que vai ser o mercado de saúde e bem-estar para os próximos anos, tá? Mas uma coisa que já é clara, que é o que o Lucas está falando aqui, que eu já vou puxar o gancho, que é personalização. As pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, personalize. Não quero mais o treino do fulano, eu quero o treino do ciclano. Eu não quero o mesmo pacote do ciclano, eu quero... Então, assim, claro que os pacotes, eles vêm para poder fazer uma venda em grande escala, né? Ou facilitar o processo, protocolar as coisas, fazer checklist, né? Tudo isso facilita o processo e traz automação. Agora, os clientes pedem, pelo amor de Deus, personalização, né? Então, assim, eu não quero fazer a mesma aula do ciclano, né? Eu quero saber que aquele treino é feito para mim. Eu quero saber que eu estou sendo acompanhado, né, de acordo com as minhas necessidades, né? Mesmo que você seja um professor e seja uma aula de treinamento funcional, eu sei que esse treino aqui está sendo direcionado para a melhora da minha flexibilidade, porque é o que eu mais quero. O Zé, que é um exemplo claro, o Zé sempre fala para mim, eu quero mesmo, Felipe, a mobilidade, né? Eu tenho medo de ficar travado, eu quero me manter móvel. É claro que o treino com o Zé trabalha outros aspectos, mas é o que ele mais quer, né? Então, a gente foca para construir isso, para permitir essa estrutura, né? Então, tem um grau de personalização aqui, né? E um outro, que já falando do dashboard,
é mais tecnologias, por favor. A gente tem um mau hábito absurdo. Todo mundo na área da saúde tem um prontuário, anota, tem um relatório, né? Dificilmente na educação física a gente tem o hábito de ter um acompanhamento, né? Passa um treino ad eterno e segue ali com aquele treino, né? Passando para a pessoa sem ter nenhum tipo de acompanhamento e uso com tecnologias. Então, a partir do momento que a gente traz, que é onde o Christian muito traz alguns feedbacks, porque a gente vem fazendo modelos continuadamente, fazendo isso, os dashboards. A gente pega as métricas e cria dashboards para mostrar para o aluno como é que tem sido o acompanhamento dele, a evolução, e a gente vai vendo em gráficos reais, quantos treinos ele foi, nível de energia antes do treino, de percepção de esforço, para ir acompanhando ele dentro do processo, e aí traz também uma ideia para ele clara de que, olha, a gente faz a aula, a satisfação está bem, eu gosto muito de você como professor, mas sei também que você está me acompanhando, né, de uma maneira mais científica, mais técnica, né, traz um pouco de profissionalismo. Acho que é importante também hoje nesse mercado, porque apesar do mercado estar cada vez maior, né, a expectativa é de 1,5 trilhão de dólares no mercado de saúde e bem-estar, mas tem cada vez mais gente, né? Então, se o seu treino for igual ao treino para todo mundo, ele paga um aplicativo de R$ 49,90 lá, que é o mesmo para todo mundo, né? Então, assim, acho que são pontos que a gente precisa se questionar nesse sentido, né? Eu queria trazer um contraponto, Felipe, que acho que é muito importante, que eu acho que você vivenciou muito isso comigo também ao longo desse tempo que a gente viveu junto, está trabalhando junto, né? Que é a destruição de valor. A gente fala em personalização. No entanto, quando um profissional de educação física começa a trabalhar, ele quer pegar cliente. E aí ele começa a colocar uma margem de lucro praticamente zerada. Assim, eu vou trabalhar aqui e tal, e eu faço tudo destruindo o preço para poder vender. Aí ele começa a fazer isso recorrentemente. Só que ele tem uma estrutura de aluguel, de equipamentos, de softwares e tal, e ele praticamente é o último a se pagar. E aí ele fala, cara, o meu negócio é insustentável. Você alimentou um negócio insustentável, né? E para sair dessa dinâmica é muito difícil. Então, aproveitando o movimento de personalização, vamos tratar os diferentes de maneira diferente. Então, se eu tenho uma estrutura de personalização que aquele meu cliente exige que eu fique lá 2 horas com ele 3 vezes por semana, eu preciso cobrar por isso, de fato. Mas vai ter um outro cliente que, sob a orientação de um profissional mais sênior, ele se permite ser atendido por um profissional júnior. E aí, consequentemente, ele vai pagar muito menos. E eu crio uma estrutura de custos, né, em que eu tenho uma curva que eu atenda, talvez na estratégia da cauda longa, se alguém já ouviu falar isso, assim, eu consigo atender com uma estrutura de custos mais barata um grande número de pessoas. E isso, de alguma forma, sustenta os custos fixos da minha operação. E eu direciono a minha especialização para aqueles clientes premium, que me exigem horas e horas de atendimento. E cobra por isso. E eu cobro adequadamente por isso. Isso é fundamental. A compreensão dessa estrutura é fundamental e científica, não é empírica, né? Então, eu preciso de ver essa minha briga com o Felipe. Felipe, cara, eu quero te pagar pelo que você vale. Mas não adianta eu ser você para todo mundo, porque você é finito. Aí, isso também fala um pouco do branding associado ao nome de uma pessoa. Porque, olha, se a empresa é Felipe Mendonça, eu quero ser atendido pelo Felipe Mendonça. Por que eu estou sendo atendido pelo Cadu? Se eu tenho uma relação com você. Então, esse distanciamento, de alguma forma, é saudável. O foco na marca é saudável. Claro que eu compreendo que num profissional de educação física você pode alavancar o seu nome e tudo mais. Mas você precisa desassociar o profissional da marca, né? Hoje eu tenho uma empresa com 120 colaboradores, a marca é Plano.
É claro, eu já fui demandado milhões de vezes. Não, eu quero fazer com Torquato. Não, cara, o Torquato ele é 1 em 120, mas a marca é plano. Entende? E eu preciso trabalhar isso também, sempre dentro de uma estratégia de alavancagem. Então, esses 3 conceitos, né, de marca, de estratégia de valor, de diversificação, é muito importante nos modelos de negócio. Isso está dentro de um contexto de estruturação dos modelos de negócio e não desassociados também dos famosos MVPs. Né? Claro, Cadu. Falando dessa questão, trazendo essa questão da personalização, eu acho interessante trazendo para a questão da experiência, né? A gente vive hoje a era da experiência, né? A economia da experiência. Se a gente pega desde a época que a gente veio, a construção de valor que foi sendo criada. A gente tinha lá, antes da Revolução Industrial, a gente tinha a era das commodities. Então, era negociado, vamos supor, você pega um café, era negociado uma saca de café, então você comprava o grão, e aí eu comprava o grão de um agricultor, eu na minha casa moía, eu torrava, moía e coava e fazia o café. Aí veio a Revolução Industrial, então veio a era dos produtos. Então a indústria começou a pegar esses grãos e ela começou a torrar, a moer e embalar. E vendia para as pessoas. Então ela já agregou um valor ali e começou a vender o café. Eu comprava esse café no mercado e aí eu que tinha que fazer o processo do café, né? Coar, botar lá na prensa. E aí veio a era dos serviços. Então, a gente vai numa cafeteria e alguém faz isso para mim. Eu vou lá e compro um café já pronto. A pessoa já faz o café para mim. Então, você já acrescenta mais valor. E aí, hoje, a gente chegou na era da economia das experiências. Não é só o café. Vamos supor, você vai no Starbucks, eles não vendem só o café. Eles vendem todo um ambiente ali. Eles vendem a internet, que você chega lá, você pode acessar, pode fazer seu trabalho, é uma cadeira confortável, é o café com seu nome no copo, às vezes é uma besteirinha, né? Mas é uma experiência que você vive ali, além do serviço do cara fazer o café. Então, hoje, as empresas, a maior grande parte, estão buscando essa entrada na experiência. E isso vai da personalização. O que é o serviço? Vamos supor, quando a gente vai na área do serviço, é a personalização do produto. Só que foi uma personalização meio que em massa. Você chega num restaurante, ele tem um prato ali, mas ele é meio que personalizado. E aí a experiência, na era da experiência, você personaliza mais. Aí a experiência é para Fernanda. Ela, tipo, eu pego ali, é um menu. Como é que chama esses novos menus que você vai nesses restaurantes? Menu degustação, né? Você vai lá, o cara faz os pratos para você. O que você gosta? Aí ele vai lá, te serve a entrada, prato principal, e você vive toda aquela experiência. Então, a personalização vem nisso também. Eu acho interessante, entra a experiência nisso. Personalizar ainda mais. Você está cada vez mais personalizando. E se a gente trazer isso para uma tendência, vamos supor, qual vai ser a próxima era, né? Teve até um debate na pandemia se a era da experiência acabou. Porque você teve o lockdown, todo mundo está em casa, e aí acabou a era da experiência? Aí, não, a era da experiência ainda continua. Ela migrou muitas para a questão virtual. Então, quem se adaptou ali aproveitou. Então, a era da experiência continua. E aí vem aí tendências, né? É a questão das experiências transformadoras, que aí vem a era da economia da transformação, que eu acho que a educação física, principalmente a área da saúde, é onde mais você vai conseguir isso. A transformação é você fornecer experiências transformadoras. E como é que você fornece experiências transformadoras? Personalizando. Tem que ser direcionada para fulano. O que você está precisando? E aí você vai olhar para a pessoa e aí volta, centrado no usuário. O que ele está precisando? Quais são as necessidades? E aí você vai oferecer a experiência pensando naquela pessoa.
Então, acho que a personalização está vindo muito dessa tendência também, dessa necessidade que o mercado vem trazendo. Então, acho muito interessante essa questão de como você vai agregando valor e chega, vamos supor, entra nesse ponto que o Torquato falou. Se você está oferecendo um personal super personalizado, você está agregando valor, então você vai cobrar de volta aquilo que você está oferecendo. Então, por isso que hoje um Starbucks cobra, sei lá, R$ 15 num café, sendo que você pega desde a commodity, que é o grão, para um copo de café você vai pagar centavos para fazer. Então, além de agregar valor, você ganha margem, ganha faturamento, né? Então, é interessante isso. E esse valor tem que estar atrelado à necessidade da pessoa, que aí é quando ela que tem que perceber o valor para que ela compre e seja seu cliente. Muito bom, Cadu. Cris, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria dar outra dica que eu acho que é importante. A gente está falando, né, o título desse evento é o profissional, né, de educação física. A gente abordou bastante aí por causa do case da Carol a questão do empreendedorismo. A gente tem outros vieses também de carreira na educação física, pesquisa, consultoria, acadêmico, ser empregado, não sei, enfim, tem um monte de coisa. Mas eu acho que tem uma coisa que está por trás disso tudo e que eu acho que é importante, e não vejo isso nos currículos de educação física, até porque o próprio Ministério da Educação, ele, nas DCNs, lá nas diretrizes curriculares, ele não estimula muito isso. Que é marketing de serviços, né? Eu acho que a gente precisa, ou gestão de serviços, né? De uma forma geral, assim. Então, existem alguns livros, livro eu acho que é até uma coisa muito formal, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, fica como sugestão para todo mundo que trabalha com serviços, né? De uma forma geral. Não precisa necessariamente fazer uma pós-graduação nessa área, mas eu acho que o conhecimento dos serviços é importante. Tem uma premissa básica, quem conhece um pouquinho de marketing já deve ter ouvido falar um pouco dos 4 P's, né? Produto, praça, preço e promoção. Mas em serviço a gente tem 7 P's, né? Tem 3 P's a mais. Pessoas, processos e evidências físicas, que em inglês seria proofs. Esses são elementos que vão fazer diferença quando a gente fala de serviços. O serviço ele precisa ter um processo claro, um processo organizado, determinado. Ele precisa de pessoas. Eu posso fazer tudo lindo, desenhar tudo da forma mais fantástica possível, mas quem está ali no contato com o consumidor são pessoas, então isso tem que estar claro. E as evidências físicas é o ambiente onde esse serviço vai ser ofertado. Eu estou dando só esse conceito simples de 7 P's de serviços, porque independente de qual caminho vai ser seguido na carreira de um profissional de educação física, ele entender o contexto de uma prestação de serviço é fundamental. Então, fica aí como sugestão também para todo mundo, já que isso não é desenvolvido na universidade, né? Não se fala muito sobre isso, do ponto de vista de consumidor mesmo. Eu acho que esse é um tema relevante, importante e que vai fazer diferença em qualquer que seja o caminho de carreira escolhido. Pessoal, a gente tem muita dica para dar, tem muita coisa aqui, acho que deveria ficar um ano. Eu vou dar um break de 10 minutinhos, tá? Para a gente tomar um café, para dar uma respirada, dar uma oxigenada, e aí a gente volta, e aí eu vou fazer um resumo aqui dos outros cases para a gente apresentar alguns insights, tá bom? Ok? Quem está aí online, Cris, Wênia, Rona, a gente volta daqui 10 minutos, tá? 10h23, tá bom? Obrigado, gente. Combinado. Você trabalha com essa parte já de experiência dentro de empresas, como é que é?